Bien, vamos a comenzar. Ya tenemos a cerca de 83 personas participantes, así que comencemos. Si vamos a la diapositiva inicial, muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos al primer webinar del grupo Jóvenes Investigadores para la Industria de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Esqueci de desligar meu microfone. Vamos começar então, gente. Primeiramente, nós vamos nos apresentar. Então, nós somos um grupo que se chama Jovens Pesquisadores para Arquitetura, Engenharia e Construção. Pode passar. Para que todos sepan, toda la presentación se va a hacer en dos idiomas, en español y portugués, tanto en el audio, que vamos a ver, como en las slides, en donde ustedes a la izquierda podrán ver el texto en español y a la derecha la información en portugués. Toda essa apresentação ela vai ser feita tanto em espanhol quanto em português, tá? Então, do lado esquerdo vocês vão ler o texto em espanhol e do lado direito sempre vai estar o texto em português. Antes de comenzar, les vamos a explicar un poco qué es el grupo que nosotros estamos organizando. Somos una red internacional de jóvenes investigadores que trabajamos en temas de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, y nuestro objetivo es fomentar el trabajo colaborativo, fundamentalmente, de los investigadores que están comenzando su carrera en la industria, con el objetivo de difundir el conocimiento y la investigación a través de publicaciones científicas, conferencias, webinars como este y otros medios de difusión científica. Bom, primeiramente nós vamos nos apresentar, né? Então, quem somos nós, né? Nós somos uma rede internacional de jovens pesquisadores que foca basicamente na indústria da arquitetura, engenharia e construção. Tá? Qual é o nosso objetivo? A gente quer fomentar o trabalho colaborativo de jovens pesquisadores que estão iniciando as suas carreiras, disseminando conhecimento e pesquisa através de publicações científicas, conferências, promovendo webinars como esse que a gente está fazendo hoje e outros meios de divulgação científica. Tá? La primera temporada que estamos organizando de webinars se llama Algo Más que el INIBIM y está siendo organizado por los 4 fundadores del grupo, que es Clarisa Biotto de Brasil, el Roberto Luna de Ecuador, Luis Salazar de Chile, Cristina Toca Pérez de España y quien les habla, Rodrigo Herrera desde Chile. Bom, a gente vai começar então a primeira temporada de webinars, que se chama Algo Mais que INIBIM, tá? Essa temporada é organizada pelos fundadores, que sou eu, Clarisa Biotto, aqui do Brasil, o Rodrigo Herrera, quem está falando com vocês agora em espanhol, do Chile, o Roberto, que vai apresentar toda a parte em espanhol, o Luiz Salazar, também do Chile, e a Cristina, que vai falar com vocês em português hoje e está estudando doutorado aqui no Brasil, apesar de ser espanhol. Esta temporada de webinar, Algo Más que el INIBIM, va a tener 3 capítulos. El primer capítulo es hoy, que vamos a hablar de los fundamentos y las sinergias del INIBIM. La próxima semana, el próximo martes, vamos a hablar acerca de las aplicaciones del INIBIM para el diseño de infraestructura y la subsiguiente semana, el 4 de julio, hablaremos de las aplicaciones del INIBIM, pero para la fase de construcción. Bom, então, na primeira temporada de Algo Mais que INIBIM, nós vamos tratar hoje sobre os fundamentos e as sinergias entre os dois, tá? Na semana seguinte, nós vamos falar sobre as aplicações de INIBIM para a fase de design e na semana seguinte para a fase de construção. Bien. Desde ahora se ha habilitado en Slido un link para que ustedes puedan hacer todas sus preguntas que vamos a discutir al final de la sesión.
Desde ahora les dejo la palabra a Roberto, el cual va a iniciar su presentación en español. Vamos a activar desde ahora la interpretación, por lo tanto la instrucción es la siguiente. Las personas que quieran escuchar en español tienen que dejarlo sin ningún movimiento, y la gente que quiera escuchar en portugués tiene que seleccionar la bandera de Portugal en el ítem interpretación que activaremos en los próximos minutos. Antes de iniciar, vocês têm aqui então o slide do slido.com. Vocês podem acessar esse site, tanto pelo QR Code, e lá vocês entram com a hashtag LeanBean. Então, por lá, vocês podem interagir conosco, mandar mais perguntas, responder aos quiz e tudo mais. Então, agora, gente, antes de iniciarmos, se vocês quiserem ouvir a apresentação em espanhol, na barra de baixo, na barra inferior do Zoom de vocês, vai aparecer ali a interpretação. Vocês clicam na tradução na língua espanhola. Se vocês quiserem ouvir em português, óbvio, vocês colocam em português, e aí todas as pessoas que falarem em espanhol vai haver a tradução simultânea para português, tá? Então agora a gente vai chamar o Roberto e a Cristina para começar então o webinar sobre os fundamentos e sinergias de LeanBean. Gracias, Clarisa. Quisiera confirmar si... Obrigada, Clarisa. Gostaria de confirmar que Rodrigo, que as pessoas estão me escutando em português. Eu estou então, ouvindo. A gente agradecemos a todos vocês. Já foi feita a apresentação feita por Rodrigo e é muito feliz poder contar com todos vocês. Foi muito bem acolhida por todos vocês. E para interactuar, devido a que somos muitas pessoas aqui na reunião de hoje, já explicaram, Roberto, vamos utilizar o Slido, podem utilizar os teléfonos celulares, podem habilitar a aplicação, e eles vão perguntar o hashtag que a gente vai usar, vai sendo esse hashtag LeanBean. Ao ingressar, ingressem seu nome e seu correio, seu e-mail, para que a gente possa interactuar com vocês hoje e também poder enviar informações relevantes com posterioridade do que a gente vai fazer agora e das perguntas que vamos fazer depois. Então, a gente vai interactuar com vocês agora para validar o funcionamento da aplicação. Vou pedir às pessoas que já ingressaram que respondam a próxima pergunta. Se você ingressa a aplicação Slido, você vai ver essa pergunta nos celulares como nos equipos de computação. E se vocês ingressam com seu nome e seu correio, a gente poderíamos enviar a vocês um certificado se vocês participam dessa série de 3 webinars, que também é uma opção relevante para respaldar os conhecimentos que a gente vai adquirir através dessa webinar, nessa série de webinars que a gente está criando nesse grupo como de jovens pesquisadores. De novo, vou repetir. Se vocês ingressam com o QR, vocês entram no site de slido.com e botam o código hashtag LeanBean, vocês ingressam seu nome e botam correio eletrônico, a gente vai enviar com seus dados o certificado que talvez possa ser utilidade para você depois. Agora, para a gente conhecer e nos ver, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês. Já a gente vai para a segunda pergunta, para conhecer vocês. E se vocês conseguem responder, de que país vocês nos estão acompanhando? Desde que país? Acá vocês estão observando
respostas e é muito gratificante você ver as respostas de onde vocês estão nos assistindo. Essa foi a ideia inicial para poder ampliar nosso grupo de pesquisa, tanto em português como em espanhol. Existe um grande grupo de pessoas que nos acompanham desde o Brasil. E isso também faz com que o grupo vá aumentando e vai conseguir ser um grupo maior. Lembro que essa votação vai estar habilitada ao longo de toda a apresentação e vocês vão permitir interatuar de uma certa maneira com vocês. Por enquanto vocês votam, eu vou apresentar a estrutura da atividade de hoje. Em primeiro lugar, eu vou falar junto com os temas de Lean Construction e vamos fazer uma introdução ao tema do Lean Construction. Posteriormente, Cristina vai nos fazer uma breve introdução ao BIM. Na última parte, a gente vai fazer uma conversa entre Lean e BIM, para entender como os princípios Lean e BIM são relacionados entre eles. E assim, por última parte, serão feitas as perguntas. A gente já vai começar a apresentação. Por favor, lembrem de ter os microfones desligados, assim como as câmeras, para manter de forma correta a atividade. Eu lembro também que, como a gente também está fazendo uma tradução de forma simultânea, vocês podem escolher português para escolher a apresentação no idioma que vocês preferem. Vamos falar, então, de Lean. E para ter um pouco ideia da sua origem, a gente vai começar a falar do nascimento do Lean. E então, depois dos desafios da indústria que teve devido à Segunda Guerra Mundial, Toyota tomou um desafio muito grande. A gente está falando perto dos anos 50, 80, com um foco muito grande na eliminação dos desperdícios e também um foco nas pessoas, para poder vincular uma cultura bastante grande, chamada como o Sistema Toyota de Produção, e eles conseguem trabalhar de forma contínua com todos estes recursos que foram apresentados através da Primeira Guerra Mundial. As máquinas automotrices tiveram um desempenho muito alto, especificamente as máquinas de Norte-América, especificamente a pesquisa desenvolvida por Jones Womack em MIT, viajam até o Japão para conhecer o que estão fazendo bem os japoneses e desenvolvem uma pesquisa muito grande. E essa pesquisa está dentro desse texto da máquina que mudou o mundo. Dentro desse texto, a gente consegue ver quais são as principais diferenças fundamentais entre a indústria americana e as japonesas. Vamos ver o primeiro exemplo, que é a produtividade, para ver quantas horas, por exemplo, demorava uma empresa situada no Japão, especificamente a Toyota, em produzir um veículo, demorava 16,8 horas, versus um 40% em um equipo norte-americano. Ou seja, o rendimento era muito maior. Por outro lado, se a gente olha a força do trabalho, isso era ponderado por como integravam os equipos. A gente olhava que era um 70% de integração dos equipos nas plantas japonesas versus um 17% nas plantas norte-americanas. Por último, em relação às sugerências por emprego, os japoneses tinham muito claro que um 61% por funcionário versus menos de uma sugerência por funcionário a ano nos Estados Unidos. Essa diferença levou a James Womack, junto com outros pesquisadores, a criar o termo Lean dentro dos Estados Unidos, tomando como base muitos dos princípios do modelo de produção Toyota. E Lean, que significa
segundo a tradução literal, lean significa magro, enxuto, ou seja, uma produção que fosse muito mais eficiente. É aqui onde é definido o princípio que lean implica maximizar o valor do produto, sempre pensando no valor do cliente e minimizar o desperdício. Também pensando em eliminar todas aquelas coisas que não acrescentam valor. O desafio está em entender o que significa lean. Embora a gente entenda como um pensamento, uma filosofia, mas lamentavelmente, tristemente, para outros lugares, é entendido como um conjunto de ferramentas. Também não é definido como uma teoria ou como uma solução aos problemas, porque isso significa fazer uma viagem muito grande para entender o que realmente está acontecendo e a mudança que precisa acontecer na organização. E agora que a gente já está falando da parte histórica, vamos falar diretamente de que implica lean na construção. Tradicionalmente, a construção funciona como um conjunto de 4 variáveis, nas quais temos o escopo, o custo, a qualidade, e ele se baseia em muitas análises, e esse triângulo, pelo geral, a gente pode só apenas mover 2 partes. Se a gente olha a qualidade, por exemplo, se um projeto olha para a qualidade, o alcance de tudo que a gente está, e se a gente faz mudanças no projeto, isso vai fazer com que provavelmente algum problema que a gente não consiga fazer uma mudança e que não consigamos realizar todas as atividades, nosso escopo. No entanto, se a gente deixa fixo o tempo, provavelmente a gente não vai conseguir fazer todas as nossas atividades, o que fazia parte do escopo, o que a gente tinha programado no começo do projeto. Finalmente, se eu consigo fazer fixos os 3 pontos, custo, alcance e tempo, custo, escopo e tempo, no custo que eu resolvi, no escopo que eu resolvi, no tempo que eu resolvi, provavelmente vou ter problemas e vou sacrificar minha qualidade. Essa interação, a gente a trata de ver como um triângulo que foi desenvolvido no âmbito Lean. Por um lado, a gente tem a filosofia Lean, que implica entender o que a gente acabou de falar, aumentar o valor e diminuir os desperdícios. E, por outra parte, a troca cultural, a mudança cultural que eu preciso realizar dentro da minha organização para que meus valores estejam dentro da filosofia Lean para eu poder ter um efeito ao longo prazo. Finalmente estão as tecnologias ou as ferramentas e aí intervêm várias variáveis que a gente precisa avaliar para ver se a gente vai adotar elas ou não dentro de nossa organização. De maneira que essas 3 partes são muito importantes dentro de nosso desenvolvimento. Então, vamos tratar agora de visualizar e entender qual seria a diferença entre um modelo Lean e um modelo tradicional. No modelo tradicional, eu tenho um diagrama onde eu tenho todas as entradas do meu processo, tenho um processo assim como a gente imagina, e a gente tem todas as saídas. Então, minhas entradas são minhas matérias-primas, tenho os processos e, finalmente, tenho os resultados. Como ponto de interesse, implica que eu entenda os fluxos desse processo, ou seja, que eu abra a caixa forte e entenda o que está acontecendo lá dentro. De maneira que eu consiga definir a diferença entre as atividades que agregam valor e aquelas que não agregam valor no meu processo. De maneira que eu consiga diferenciar dentro da minha empresa, que eu consiga diferenciar o que agrega e não agrega valor. De maneira geral, no desenho tradicional, eu desenho um produto e depois eu desenho o processo que preciso para realizar esse processo. Por exemplo, pensamos no desenvolvimento construtivo, eu tenho arquitetura e depois eu tenho a construção. Mas eu não tenho um processo integrado.
De manera que os procesos de diseño y os procesos de producto estén desenvolvidos de maneira conjunta. Agora a gente consegue ver que desenho tradicional, a gente não pensa no ciclo de vida do projeto, mas quando a gente fala de Lean, a gente pensa em todas as etapas do ciclo de vida, desde a pré-fabricação, desenho, execução, construção, até inclusive a desconstrução ou demolição de nosso projeto de construção. Outro dos pontos desde o enfoque tradicional é que as atividades são desenvolvidas assim que elas chegam. Ou seja, eu tomo as decisões com a menor informação possível. Por quê? Porque eu preciso começar já, eu preciso tomar certas decisões. De maneira que, no entanto, ele é um termo bastante difícil de entender. Ou seja, significa tomar as decisões no último momento responsável. O que significa isso? Na filosofia Lean, significa esperar até o último momento para ter todas as informações necessárias, de maneira a integrar todas as minhas informações necessárias para poder integrar com as outras informações e poder tomar a melhor decisão. Finalmente, também, existe uma relação entre as atividades de subcontratos, de terceirização, nos quais os contratos de terceirização geralmente são selecionados pelo custo, mas na filosofia Lean, a gente pode ter eles como uma variável, pois eles fazem parte de todas as atividades que estou realizando no meu projeto. Se a gente entendeu essa diferença entre a visão Lean e o enfoque tradicional, então a gente vai ver os princípios. Que a gente vai comparar com os princípios Lean se relacionam com os princípios BIM. Primeiramente, temos reduzir a variabilidade. O que isso significa, esse princípio Lean? A comparação é muito fácil. A gente pensa num arco, e no mar, ou seja, um alvo, eu lanço minhas flechas, minhas setas, e de 10 setas que eu lanço para meu alvo, apenas 20%, de 10 setas que eu lancei, apenas 2 delas chegaram no alvo. De maneira que eu estou sendo apenas 20% eficiente. De maneira que se eu quero reduzir minha variabilidade e aumentar a eficiência, eu vou ter que fazer o possível para aumentar, né? De maneira que eu consiga chegar no centro do meu alvo de 3 a 4, 5, 7 setas. Ou seja, o que significa variabilidade? Significa treinar para que meus resultados sejam mais homogêneos. O segundo, reduzir os tempos de ciclo. O que isso significa? Que os projetos não evaluam o desempenho de meus projetos. Ou seja, isso é um desafio muito grande que a gente precisa ter um promédio de como a formação foi evoluindo ao longo da atividade. O segundo ponto é reduzir os tempos de ciclo. Ou seja, o que isso significa? No tempo de ciclo, a gente tenta fazer os processos mais simples. Ou seja, desde que tenho minha matéria-prima até que eu tenho meu produto, é o tempo de ciclo. O que isso significaria? Significaria reduzir o tempo de ciclo dessa atividade, avaliar meu processo para poder fazer ele mais pequeno. E para fazer isso, a gente precisa eliminar aquelas atividades que não agregam valor. Terceiro, reduzir os tamanhos. O tamanho dos lotes significa o quê? Que a gente não precisa ter um estoque muito grande de armazenagem. Por quê? Porque como a gente tem muita variabilidade, a gente sempre gostaria de ter um estoque muito grande porque eu não confio no meu processo. A ideia é poder reduzir esses lotes ao menor. Outro desafio está também em aumentar a flexibilidade. Porque quais são os desafios que meu processo está muito rígido?
como por exemplo está acontecendo agora durante a pandemia. Se meu processo for muito rígido, eu não consegui me adaptar às novas tecnologias, aos processos, a requerimentos sanitários, de maneira que meus processos provavelmente vão fracassar. Então, como a gente entendeu a variabilidade e os tempos de ciclo, a gente precisa levar um controle certo dos processos. Para isso, preciso ter a informação suficiente para poder tomar decisões. De maneira, se eu não tenho os processos documentados e as pessoas não sabem continuar esses protocolos, como, por exemplo, o distanciamento social, no caso da pandemia, se eu não tenho entendido como é o procedimento estándar, o processo padronizado, e eu não transmito essa informação aos meus colaboradores, é muito difícil que todos consigam realizar a mesma atividade da mesma maneira. Em relação à melhora contínua, eu acho que fica claro que isso implica não apenas fazer uma melhora, não implica apenas fazer uma melhora na variabilidade, olhar os tempos de ciclo, sino que a gente vai olhar todo o processo, porque a gente sempre consegue fazer uma melhoria ao longo de todo o processo, de maneira a fazer pequenas mudanças ao longo de todo o processo. Dessa maneira, o trabalhador, a pessoa que realiza as atividades, o colaborador, ele consegue aportar valor ao nosso projeto. A gestão visual, a gente vai ver isso, a gente vai ver tanto no desenho, como no Lean, como na construção. A gente vai ver muitas das ferramentas de gestão visual para transparentar indicações, para poder documentar toda a informação que a gente precisa. E, finalmente, a gente vai ter o desenho de um sistema que ele se foca em duas variáveis, em fluxo e em valor. Valor pensando no cliente e em fluxo. Ou seja, assim que eu vou analisando as atividades que elas agregam valor, vou fazer que todas as atividades aconteçam de forma contínua e minhas atividades não tenham um tempo de espera muito grande. Bom, nessa segunda parte vou falar um pouquinho mais rápido sobre a geração do valor. Porque a gente não tinha falado ainda sobre como é gerar valor. A gente tinha falado sobre aumentar o fluxo e melhorar o processo, mas o que isso significa? Isso de maximizar o processo. Isso significa entender a captura de requisitos, ou seja, entender o que o meu cliente realmente está querendo. Como a gente tinha falado que existe uma segregação entre desenho e construção, se a gente também inclui a pós-venda, e a gente entende quais são os problemas que o usuário final teve, a gente pode levar esses problemas à nossa etapa de desenho e entender muito antes. Por quê? Porque se a gente leva esse problema para a etapa de desenho, esse problema, apenas vamos ter que fazer uma mudança em nosso projeto. Mas se a gente leva esse problema para a etapa de construção, provavelmente esse problema vai ser muito maior e o custo vai ser muito maior. Ou seja, o interessante seria fazer uma mudança no desenho no lugar da construção. Em questão à relação dos conceitos, a gente precisa separar que tipo de valor tem em cada etapa do processo. A gente precisa entender que valores são importantes na etapa de desenho, outros na etapa de construção e outros na etapa de operação, na etapa do uso do cliente. O ponto 3, garantir o fluxo dos requisitos para baixo, ou seja, fazer que as coisas fluam. Pensando no fluxo do processo, a gente precisa que todas essas atividades cheguem a quem precisam que cheguem. Termino com verificar e validar. Constantemente, a gente precisa verificar quais são as atividades necessárias que eu preciso revisar passo a passo para comprovar a qualidade e comprovar que os processos estejam sendo realizados de forma correta, assim como que
as atividades também estejam sendo realizadas dentro da qualidade desejada. Com isso, eu gostaria de lhes pedir, embora a gente já fez uma pergunta antes, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero fazer a pergunta às pessoas que começaram agora, nesse momento. A gente vai ver a pontuação dos países que estão interagindo com a gente. Primeiro, Chile. Segundo, Peru. Por terceiro, Brasil. A gente agradece muito a todas as pessoas que nos estão acompanhando nesse momento. E eu queria perguntar para vocês a pergunta: qual é a sua área de trabalho na que vocês se desenvolvem, que vocês trabalham? Seja arquitetura, construção ou outra área. E para as pessoas que chegaram agora, eu peço, por favor, que vocês ingressem agora ao site deslido.com, #LeanBeam, e que vocês respondam a pergunta de qual área que vocês trabalham. A gente quer saber isso para entender o perfil das pessoas que estão participando do nosso webinar. A gente vê que 43 respostas até o momento são na área de construção, arquitetura ou gestão de projetos. Então, fica meio óbvio que tudo que a gente está vendo nessa parte inicial, a gente consegue entender quais são as bases para entender LeanBeam. A gente vai conseguir, dessa maneira, a gente vai focar as sinergias entre LeanBeam na construção, pois são as pessoas que mais estão participando do nosso webinar. Talvez teria sido mais interessante fazer essas perguntas no começo da apresentação, mas, bom, eu gostaria de saber qual o nível de conhecimento de vocês em Lean. Mas como a gente está agora iniciando uma segunda parte da apresentação, e como a gente está começando essa série de webinars, a gente gostaria de entender o interesse de vocês, e a depender de seu nível, a gente consegue aprofundizar nas ferramentas e nos webinars que a gente vai fazer. Lembro para vocês que vocês podem participar com o QR para participar do questionário que a gente está aplicando nesse momento. Adicionalmente, a gente vai ter uma secção de perguntas nas quais vocês podem fazer as perguntas que vocês desejam e no último, no final, a gente vai responder todas as perguntas que sejam possíveis. De maneira, e por último, a gente vai enviar um certificado para todas aquelas pessoas que participem nos três webinars. Agora, eu vou continuar, vou dar passo à Cristina. E por enquanto a gente faz a troca, eu vou deixar para que vocês respondam a pergunta. Agora, vocês vão escutar em português. E vocês precisam, quem queira continuar escutando em português, vai ter que sair e vão ter que procurar a opção de tradução espanhola, quem queira escutar em espanhol. Para poder também iniciar com esta área, e le pido a Cristina, por favor, si se puede conectar para poder iniciar la parte de su presentación. Olá, Roberto. Hola, Cristina. ¿As pessoas estão me escutando agora? ¿Personas me escuchan ahora? Sí, tenemos que activar el perfil de... Nos falta un detalle, que sería activar la traducción al español. Si Rodrigo nos puede ayudar con esa parte. Rodrigo. Momentáneamente puedes ver, Cristina, y puedes quizás comentarlo tú, cuáles son las respuestas que tenemos hasta el momento en la presentación. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Por enquanto, nosso colega Rodrigo, Nuestro colega Rodrigo procura a tradução para botar a nosso tradutor de maneira em espanhol. Eu vou falar um pouquinho das perguntas e das respostas que foram apresentadas aqui. De maneira geral, o conhecimento que vocês têm de BIM, 51% são conhecimentos básicos e apenas 8% são conhecimentos avançados. Eu gostaria de perguntar para as pessoas, a tradução já está funcionando? Eu acho que sim.
Rodrigo, me parece que activaste la traducción. Sí, ahora está activa, está recién funcionando. Perfecto. Tá bom. Então, a gente pode começar com a segunda parte do nosso webinar, que seria falar sobre BIM. Então, o que é BIM? BIM é o acrônimo que a gente utiliza do inglês, formado por 3 letras, B, I e M, que significa Building Information Modeling. A gente, traduzido ao português, traduz como modelagem da informação da construção. E o que é isso? Muitas pessoas pensam que BIM é uma ferramenta, que BIM é um processo, mas BIM, eu gosto de falar que é uma metodologia. Então, BIM é uma metodologia baseada no uso da informação de maneira contínua e ordenada. Então, quando perguntem para vocês o que é BIM, vocês podem falar, BIM é uma metodologia. E qual é o objetivo do BIM? O objetivo é produzir um único modelo de informação da construção por meio da utilização e colaboração de todas as disciplinas. Ou seja, as duas palavras-chave que eu falei até aqui agora é informação e colaboração. Isso que faz BIM diferente dos anteriores modelos de construção, de desenho de construção. E por que BIM? Eu trouxe aqui esse desenho que eu acho muito fofo, porque ele representa o chamado síndrome entre paredes. O que é isso? Significa que cada especialista trabalha de maneira isolada entre as paredes do escritório, sem conversar entre eles. A gente vê aqui que temos a imagem do arquiteto que está trabalhando no projeto de arquitetura. Temos o estruturalista fazendo o projeto de estruturas. Ou seja, não existe comunicação entre os projetos, na elaboração dos projetos executivos. Ou seja, essa foi uma das principais origens ao surgimento do BIM. Fazer com que os projetos sejam realizados de maneira colaborativa. Então, BIM vai vir a resolver vários problemas que a gente tem na indústria da construção. Mas, lógico que não vai tirar todas as nossas dores. Mas, de maneira geral, a gente vai conseguir dois dos principais problemas que a gente tem na construção são desvio de custos e atrasos nos prazos. Provavelmente, o BIM nos vai permitir ajudar a reduzir esses problemas. Entendido por que surge o BIM, a gente vai ver um pouco da evolução do processo de desenho. Eu não vou me aprofundar muito aqui nesse slide, porque a gente tem pouco tempo, mas de maneira geral, eu queria dizer que o processo de desenho tem evoluído desde a época da prancheta, no final do século XIX, até o uso do AutoCAD. Do CAD, que a gente, para muitos que não sabem, CAD são as siglas que significam desenho assistido por computador. Até os anos 2000, no qual apareceu o primeiro programa BIM para computadores pessoais, sendo ele o Revit, que é um dos mais conhecidos hoje em dia por ser parte da Autodesk, que tem muita presença. Desculpem. Desculpem que a gente teve um problema com a tradução. Tá bom. Então, eu falei do processo do design, da época da prancheta, passando para AutoCAD e chegando à época do BIM. Passamos o slide. Então, como temos evoluído? Tradicionalmente, a gente fazia 2 linhas no papel que não tinha nenhuma informação. Mais tarde, a gente passou a fazer desenhos em AutoCAD, nos quais a gente tinha que entender o que essas linhas significavam. Mais tarde, a gente no AutoCAD fazia um modelo 3D, nos quais a gente conseguia entender a imagem
nas 3 dimensões, largo, alto e fundo. Mas essas informações não tinham informação, que é isso que eu venho nos acrescentar, informação paramétrica. Então, qual é a diferença entre o CAGE e a modelagem paramétrica? Tradicionalmente, a gente fazia os desenhos em 2 dimensões e a partir dos modelos em 2D, gerávamos um modelo 3D. Se a gente precisava fazer uma mudança nos desenhos 2D, a gente precisava fazer uma mudança em todas as vistas que foram realizadas anteriormente. Hoje, trabalhando no modelo BIM, a gente faz um modelo 3D e a partir dele a gente consegue fazer as plantas de forma automática. Tanto a planta, como a vista, como o perfil. Então, nessa imagem, na direita, a gente vê como tradicionalmente fazíamos desenho com CAGE. E agora, como, no qual 2 linhas e um quarto de círculo representavam a porta. Mas agora, a gente já não precisa ter nenhum entendimento prévio. A gente já tem uma porta e ela tem todas as informações relacionadas. As dimensões, material e qualquer outra especificação que foi inserida no modelo. Dessa maneira, se a gente olha agora esse desenho, a gente vê várias vistas. Então, a gente vê que temos um modelo 3D e foram feitas a elevação, a planta e a seção de maneira automática. Se a gente selecionar a janela no modelo 3D, se a gente movimenta ela para a direita, automaticamente todas nossas plantas vão ser atualizadas. De novo, olhando o modelo 3D, com a janela selecionada no modelo 3D, vemos que se movimentamos a janela para cima, todas as plantas vão ser atualizadas. E isso é o interessante de um modelo BIM, que qualquer mudança no modelo 3D será replicado nas outras plantas, nas outras vistas. Então, a partir de um modelo BIM, a gente vai obter diferentes informações, como plantas, perfis, elevações e detalhes. Então, o que é BIM? BIM não é apenas um modelo. BIM é uma base de dados. E temos dados de todo tipo, desde dados de dimensões até dados de cronograma, dados referentes aos custos, dados referentes à operação. Então, tradicionalmente, a gente gerava diferentes projetos executivos e esses projetos serão enviados ao nosso cliente, ao construtor. Agora, quando a gente trabalha em BIM, a gente vai ter, todo mundo vai trabalhar no mesmo modelo e a gente vai gerar um modelo único que vai ser enviado ao nosso cliente. De maneira que antes,
para o arquiteto obter informações de algum tipo, ele precisava falar primeiro com o construtor, ou com o engenheiro, ou com o cliente, de maneira independente. Mas agora, quando a gente trabalha em BIM, as pessoas vão todas as pessoas vão ter todas as informações. De maneira que eu não preciso fazer uma pergunta a única pessoa específica, pois meu modelo já vai ter todas as informações. E como isso acontece? Graças ao arquivo IFC. O que é IFC? Então, IFC trata-se de um formato de dados que tem como objetivo a finalidade de permitir a troca do modelo informativo sem a perda de informações. Ou seja, vemos nesse desenho que a gente tem a geometria, que a gente tem os dados, e para essas informações passar a outra pessoa que trabalha em BIM com outro tipo de programa, ele vai salvar o arquivo em IFC. Então, eu acho que uma similitude seria o PDF. Ou seja, que é o IFC? IFC é uma cópia congelada do modelo original. Ou seja, imagina que a gente está trabalhando num arquivo Word e a gente salva o PDF. A mesma coisa a gente vai fazer quando a gente trabalha em uma ferramenta BIM. Se a gente faz o projeto em Revit e salvamos o projeto, podemos salvar esse arquivo em formato IFC, de maneira que outra pessoa que trabalha com outro tipo de programa consiga abrir esse arquivo, mesmo trabalhando no mesmo software que a gente. E aparecem as dimensões. A depender do tipo de informação que a gente tem no nosso modelo BIM, a gente vai trabalhar com diferentes dimensões. A 3D é a dimensão tradicional, onde a gente tem largo, fundo e alto. A quarta dimensão é quando a gente acrescenta a dimensão do tempo. A quinta dimensão é quando a gente acrescenta a dimensão do custo do nosso orçamento. A sexta dimensão faz referência à sustentabilidade. E a sétima dimensão faz referência à operação e manutenção, a facility management. Então, a gente entende que o BIM não é apenas um modelo para a etapa de desenho. A gente vai utilizar ele ao longo de todo o ciclo de vida. Desde a etapa de conceitualização, até a etapa de projeto, a etapa de construção, a etapa de logística, de análise da logística, até as etapas de operação, demolição e talvez até retrofit. Então, entendido o que é BIM e as suas dimensões, a gente vai entender para que a gente pode utilizar isso. Bom, o BIM vai nos permitir, nos vai ajudar na visualização dos modelos, vai gerar múltiplas alternativas de maneira rápida. Vamos poder fazer análises preditivas em relação ao desempenho de nossa edificação. Vamos ter de maneira integrada tanto o desenho quanto as informações referentes a esse desenho.
E qualquer mudança que seja feita no projeto vai ser feita em todas as vistas que foram criadas anteriormente. Isso nos vai permitir a colaboração entre as etapas de design e as etapas de construção. Além disso, nos vai permitir uma troca de comunicação digital, pois todo mundo vai ter acesso a um único modelo que pode ser salvo na nuvem e todas as pessoas compartilhar a informação. De maneira que, se a gente olha o desenho lá embaixo, aquele desenho que eu mostrei logo no começo, em que as pessoas estavam falando ou trabalhando de maneira isolada, agora todos estão trabalhando no único modelo de construção, todas pensando no mesmo projeto de construção. Agora vamos passar a falar assim, uma vez entendido Lean e BIM, a gente vai passar a entender, a discutir as sinergias entre ambos conceitos. Agora, se a gente falava, Roberto falou que Lean é uma filosofia e BIM são umas ferramentas, uma metodologia. Vamos ver como acontece essa sinergia. Eu vou pedir para Roberto entrar. Hola, Cristina. Olá, Roberto. Bueno, esta parte de la presentación va a ser un poco distinto nuevamente, ya que vamos a intentar, esta conversación va a ser difícil de portugués a español, así que vamos a procurar traducir al portugués y a partir de este momento traduciremos con Cristina o hablaremos en español y les pido por favor a las personas que ubiquen en el canal de traducción en la parte inferior el audio que corresponda a portugués para que puedan ustedes seguir la presentación. Así que vamos a referirnos entonces a Vamos referirnos a qual é a sinergia entre essas duas linhas, tanto Lean e BIM, colocando que havíamos falado dos princípios do Lean e que nos possibilita entender e avaliar o processo e agregar valor ao nosso cliente. E é aqui que os dois princípios têm fundamentalmente um impacto muito grande de sinergia com o Lean. O primeiro é reduzir a variabilidade, como conversamos. Um exemplo de um dado de 1 ao 6 tem a probabilidade, qualquer probabilidade. A probabilidade pode ser 6 e ser boa em qualquer momento. Mas também podemos obter um que é muito baixo. O que podemos fazer é ajustar nosso dado e ter um dado que nos dê sempre um 4. Que pode ser entre o 3 e o 4. Então, a redução de variabilidade aporta aos processos. Então, como o BIM consegue reduzir a variabilidade? Pois bem, dependendo da etapa do projeto, seja ela a etapa de viabilidade, a etapa do desenho, a etapa da construção, né, diferentes, tá? Vai conseguir diminuir a variabilidade de diferentes maneiras. Por exemplo, na etapa de viabilidade, se nós estamos tentando definir a estética, ele vai conseguir fazer que consigamos, para que mais tarde
não precisamos fazer essas trocas. Perdona, es que me está confundiendo la traducción. Puedes cambiar en la parte inferior, tú también puedes cambiar a apagado en tu traducción. Ah, vale. Dale. Eh, vale, había dicho que vamos a conseguir... Bom, eu tinha dito que vamos conseguir alcançar, diminuir a variabilidade em todos os projetos, as etapas do projeto de construção. Por exemplo, se estamos na etapa de desenho, podemos simular diferentes alternativas e também simular qual vai ser o processo de construção, de maneira que quando seja construído, sempre possamos fazer da mesma maneira e fazer de maneira padronizada. ¿Me estás entendiendo, Roberto? Sí, por supuesto. Vale. Estandarizamos los procesos y con eso logramos reducir la variabilidad. Justamente. Exacto. Entonces, a depender de la etapa... Exato. Então, a depender da etapa que utilizemos o modelo BIM, vamos conseguir diminuir a variabilidade do modelo que vamos gerar ou reduzir a variabilidade dos processos para a construção. Claramente, variabilidade é um dos problemas da construção muito fortes e deixamos para vocês as referências de um artigo de Sachs e que referenciaremos no final da apresentação. E os que entrem em sua página lá poderão entender os detalhes. O segundo princípio que tem uma forte relação é reduzir os princípios de ciclo. Se a gente faz um mapa de fluxo de valor no processo de levantamento de todas as etapas e que agreguem e que não agreguem valor, vamos poder ter um olhar claro das possibilidades, das atividades que são passíveis de eliminação e reduzir o tempo de trabalho entre cada uma das atividades. Claramente, um exemplo que podemos y por esa razón nosotros e tenemos por essa razão más cortos, pero me imagino que tú nos puedes aclarar un poco más esa información. Exacto. De nuevo, exato. a depender Outra vez, en qué a depender do momento poder acortar los tiempos de ciclo. Por ejemplo, em que utilizamos ele, podemos encurtar os tempos de ciclo. Por exemplo, podemos encurtar o tempo de ciclo na etapa de viabilidade. con todas las informaciones y análisis de análisis térmicos o energéticos, un modelo de información hace O único modelo de informação va a hacer que los integrantes vai ser que fazer que os integrantes compartilhem informação de maneira mais rápida e o tempo de ciclo seja mais rápido. Depois também vamos reduzir o modelo de ciclo na etapa de projeto. Por exemplo, se fazemos diferentes modelos arquitetônicos e das estruturas, o modelo BIM nos vai permitir reduzir as diferenças entre essas etapas. De maneira que conseguimos reduzir a compatibilização do projeto. Depois, na etapa da construção, também podemos reduzir o tempo de ciclo, porque nós conseguimos simular as atividades antes de chegar ao campo. De maneira que conseguimos prever aquele cenário e escolher o melhor cenário. Para que a obra suceda da melhor maneira e consigamos reduzir o tempo os tempos da execução. Então, são 3 maneiras que podemos reduzir o tempo de ciclo utilizando o BIM. Principios que no se relacionan con todos los fundamentos BIM, pero tenemos el caso de estandarización, donde nosotros ya definimos justamente, habíamos hablado de los protocolos, las medidas, los requerimientos para poder cumplir de forma adecuada
todos los procesos y y mi ejemplo fue el estándar para un retorno seguro al trabajo. Pero si nosotros aplicamos un estándar, una de las primeras relaciones era mejorar la comunicación digital en BIM. Exacto. Exato. O modelo BIM, que nós vamos conseguir fazer é ter um modelo padronizado de maneira que Perdona, ¿puedes repetirlo? Es que me he equivocado con la traducción. Sí, no, ningún problema. Habíamos definido que al definir un estándar vamos a definir los protocolos de trabajo y obviamente el ejemplo claro era el retorno seguro al trabajo. Y si nosotros definimos un estándar de trabajo en esta medida, nosotros podríamos mejorar la comunicación, el tiempo que tomaba tener diferentes modelos e integrarlos y entenderlos, y ahora lo podemos tener en un solo modelo. Exacto. Una de las principales... Um dos principais ganhos com esse modelo é a comunicação entre todos os integrantes. Todos vão estar trabalhando em um mesmo modelo, todas as diferentes ferramentas. Pode ser que um trabalhe com um tipo de ferramenta, outro trabalhe com outra ferramenta. Mas todos vão conseguir salvar em um único arquivo que seja compatível e vão conseguir melhorar a comunicação entre eles, de maneira a fazer os processos também de forma que todos os modelos tenham ideias padronizadas. Directa de la información también está claro, porque si haces una modificación, todos van a tener directamente esa modificación, como lo habías ejemplificado con la ventana, que era una actualización. Entonces, claramente, el estandarizar va a implicar hacer que todos conozcan los cambios y tengan la información de forma correcta en el tiempo correcto. Exacto. Con Perfecto. este modelo, la información está siempre disponible para todos los usuarios, para todos los integrantes. Como habíamos visto, evaluamos Como havíamos visto, por el tiempo no nos alcanzaría para poder responder a todos. alguns outros princípios, mas pelo tempo não podemos atender a todos. Gostaria de ir ao último dessa tabela e começar o tema de verificar e validar. É justamente um trabalho contínuo que estamos falando de uma desenho particular. El ciclo PDCA de Plan, Do, Check, Act implica ir probando todas las actividades que nosotros vamos haciendo. El ejemplo que diera una escalera, ir subiendo siempre un peldaños de una escalera para poder tener una mejora continua. Ahí podríamos hacer el ejemplo con BIM. Exacto. Por ejemplo, nosotros Nós com BIM conseguimos validar e verificar, por exemplo, na etapa de desenho, podemos utilizar o modelo BIM para utilizar aquelas normas e códigos que temos de verificação de maneira automática. Por exemplo, na etapa de construção e de desenhos, a verificação entre incompatibilidade pode ser feita automaticamente. E depois também podemos fazer verificação se há um overlap entre os tempos de trabalho, se sobrepõem uns em cima de outros. Para isso, podemos utilizar a verificação 4D com uso de cronogramas para verificação dos tempos e quando vão ser realizados na obra. Si tienen más consultas sobre estos principios, los derivo al artículo de Sachs del 2010 que habla de esta relación entre BIM y Lean. Ahora, para poder dar un cierre adecuado a esta presentación, quisiera acudir a ustedes e invito también a la presentación a Rodrigo, Luis y también a Clarisa para que se unan a esta conversación y podamos ver las preguntas que nos han realizado desde la audiencia.
así podemos analizarlas quizás entre todos con un aporte de todos. En la parte principal voy a actuar también como definir aquellas preguntas que han sido más, les han dado más like. Creo que esa es la forma más correcta de poder responder. Aquí podríamos responder cómo se puede aumentar la flexibilidad de un proceso según Lean. Puedo aportar un poco respecto a esta a esta pregunta, porque es un desafío grande. En realidad, Lean estructuriza y hay bastante información que nos dice que hace muy rígidos los sistemas porque establece procesos, medidas, nuevas herramientas, pasos para seguir, y esto puede llevarnos a tener sistemas más rígidos y que no permitan que las personas puedan opinar o dar su punto de vista. Sin embargo, si nosotros recordamos la tabla inicial que hablaba de la máquina que cambió el mundo, uno de los puntos principales de Lean también, aparte de la mejora continua, es recibir la sugerencia de sus trabajadores. Y aquí lo que nosotros tenemos que entender es que si bien un proceso es muy rígido y establecemos estándares para las actividades, los procesos de mejora continua que forman parte de Lean también vienen de parte de un proceso de entender el trabajo y conocer bien el trabajo. Y quizás esa es la variable que es compleja de entender, porque yo simplemente establezco un proceso Lean que es muy rígido y que no permite tener la opinión de las personas y el trabajo en equipo necesario para poder tener un aprendizaje completo entre todos los trabajadores. Vocês querem complementar a resposta? Cristina? No, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijo Roberto. No sé si vosotros queréis decir alguna cosa, Rodrigo o Clarisa. No, con respecto a la Clarisa, por favor. Não, sobre a pergunta sobre flexibilidade, né? Sim. Que eu vou respondendo. Eu vou falar um pouco agora em português. Uma boa forma de aumentar a flexibilidade do processo, segundo o Lean, e agora contextualizando no nosso webinar sobre a sinergia entre Lean e BIM, para você flexibilizar o seu produto, tá? Você pode usar o BIM para isso, tá? Justamente porque você pode propor diversas alterações, padrões, assim, dentro de uma série de opções. Você pode estudar no produto, usando software, alguma ferramenta BIM, quanto isso custaria, as diferenças, né, vamos pensar, no caso, um apartamento, tá? E você quer mudar a tipologia daquele apartamento, quer ampliar quartos ou reduzir o número de quartos, isso facilmente você consegue aumentar a flexibilidade do seu produto utilizando o BIM. A outra questão é levar esse projeto de produto para a produção. Então, no Lean, você também tem que ter uma produção flexível, com tempo de setup reduzido, tá? Isso quer dizer o quê? Que você não vai levar muito tempo para alterar a forma como a sua fábrica está produzindo um produto X. Então, você tem uma flexibilidade de começar a produzir produtos diferentes. Tá? Então, se você tem um tempo de setup baixo, você tem maior flexibilidade de produzir produtos diferentes. Então, quando você tem uma integração do produto com a produção, né, e se a gente pensar agora no nosso cenário da construção civil, o produto que você faz em BIM facilita também você visualizar como você pode produzir
né, esses diferentes produtos que atendam clientes diferentes, né? Então, você consegue aumentar uma gama de opções de produto e aumenta, assim, a flexibilidade, né? Falei. Sí, muy bien. Yo por lo menos estoy de acuerdo con lo de Roberto, lo de Clarisa, si es que entendí gran parte de lo que dijo Clarisa. Me voy a ir, no sé si me permite Roberto, pero la pregunta que tiene 5 likes, que está ahí, que tiene que ver con, que es un anónimo, que si es posible aplicar la metodología, bueno, me imagino que se refiere a ambas, en Latinoamérica, considerando la cultura que hay en Latinoamérica. Simplemente mencionar que justamente una de las brechas más complejas de evaluar, o sea, de aplicar estas metodologías en nuestros países, tiene que ver con la cultura. Ahora, no es solo un problema que tengamos los países de Latinoamérica, sino que todo Occidente, ya que Lean, en específico, es una metodología, como mencionó Roberto, creada en Oriente, con la cultura de Oriente, que es muy distinta a la cultura de Occidente. Y es por eso que ambas metodologías incluyen en su centro a las personas. Entonces, es importante involucrar a las personas. Va a ser necesario realizar cambios culturales en nuestras organizaciones, en las industrias en que nosotros participemos, ya sea desde el diseño, la arquitectura, la construcción y la ingeniería. Vamos a tener que hacer ese esfuerzo. E incluso hoy en día es uno de los grandes desafíos que se tienen en la implementación de ambas metodologías en todo lo que es Occidente. Sin embargo, ahí hay que ser positivo porque existe mucha experiencia implementando ambas metodologías, tanto Lean como BIM, en países sudamericanos, Brasil, Chile, Colombia, Perú. Existe mucha evidencia con buenos resultados, incluso ya por bastante tiempo, más de 20 años usando esta metodología y se está realizando bastante bien. Hay dificultades siempre, pero se puede. Cristina, eu vou falar um pouquinho do que Rodrigo falou, vou falar em português para aquelas pessoas que não conseguiram entender. O principal que Rodrigo falou é o seguinte, que a principal dificuldade de implantar ambas metodologias, tanto a filosofia Lean como a metodologia BIM, a dificuldade é a cultura das pessoas, né? O mais difícil é fazer as pessoas engajar na filosofia Lean. O professor Rodrigo falou que como a filosofia Lean é originariamente do Japão, então é muito difícil as pessoas do Ocidente, de maneira geral, implantar essa filosofia. Então, não pensem que é apenas um problema da Latinoamérica, sino um problema geral da cultura ocidental. Mas que não fiquem tristes, porque realmente a filosofia Lean está sendo implantada há muitos anos aqui em Latinoamérica, em Chile, tanto em Chile como no Brasil, tem mais de 20 anos que a filosofia já está sendo feita. Tem feito muitas pesquisas, tem muitos trabalhos e realmente tem muitas empresas que já conseguiram implantar os princípios e ferramentas da metodologia, da filosofia Lean no interno deles. Tanto a filosofia Lean quanto a metodologia BIM. Tem vários exemplos de empresas que já implantaram as ferramentas BIM em Latinoamérica, mas o principal problema é em relação à cultura das pessoas. Eu gostaria de complementar em relação a como aplicar a metodologia, né, na América Latina, e na verdade seria em qualquer parte do mundo. O que você precisa ter, né? Você precisa ter abordagem de ambas direções, tanto da direção da empresa para de top-down, né? Da direção para a produção e ter também uma corrente da produção levando informação para a direção.
Então, o ideal seria a empresa pegar um projeto piloto, tanto para aplicação de BIM quanto para aplicação de Lean, rodar esse projeto piloto, mas ter em mente que a partir daquele momento, o sistema de planejamento da empresa tem que passar a ser colaborativo. Então, a gente vai ver várias ferramentas, como o sistema Less Planner, que vai trazer o pessoal da produção para as atividades de planejamento. E essas informações têm que subir para a direção, então todos têm que ter essa consciência de que tem que começar a colaborar e que a ideia é todo mundo aprender, né? Então, a melhorar, então muda um pouco a cultura da empresa. E o que a gente lê na literatura é quando a gente se depara com um funcionário que não quer participar, não quer entrar nessa alteração cultural, ele acaba sendo demitido, assim, acaba sendo cortado. Então, vai ou vai. Mas tem que ter um movimento de ambos os lados da empresa, mas, assim, na América Latina tem bons exemplos mesmo, como o Rodrigo falou. Sí. ¿Elijo yo las preguntas Sí, puedes, Rodrigo. Cristina, elige una tú. Elige la que sea. Se han ido las preguntas. Estão de Se fueron las preguntas. perguntas em espanhol. Sí, no hay preguntas en portugués. Não. Oye, por favor. Dice aquí, ¿de qué manera podemos disgregar la variabilidad en los proyectos y medirlo? Roberto, creo que esta pregunta se refiere a cómo cambiar la variabilidad en nuestros proyectos de construcción y cómo eso se puede medir. Sí. Creo que parte fundamental del desafío de variabilidad es medirlo en primera instancia, porque como lo había comentado, generalmente nosotros funcionamos a nivel de promedios, a nivel de ejecución de proyectos, rendimiento, el avance mensual, y esto no nos permite conocer, a excepción de las curvas de avance, que a veces tampoco son bien analizadas, entender esa variabilidad correcta de un proceso. Por lo tanto, lo primero es medir. Eso es lo primero que tendríamos que hacer y posiblemente, aunque no es tan útil, tomar algunas medidas un poco más avanzadas. Recomiendo análisis de variabilidad por Six Sigma, que me permite entender los límites de un proceso para poder establecer cuán variable y entender estas variables que son internas de mi proceso y las puedo asumir como normales o externas de mi proceso. Y cómo tomar planes de acción justamente es probar distintas herramientas que lo vamos a ver en los próximos, en las próximas sesiones de webinar, distintas herramientas que pueden ser aplicadas a un proceso en particular, porque no podríamos pretender mejorar el avance de un proyecto solo con una sola herramienta. El ejemplo claro es el primero, el de Less Planner, que mejora variabilidad y confiabilidad de avance. Y esto ya me permite tener un plan paralelo que es el inventario de trabajo ejecutable, que ya tiene un aspecto nuevo que me permite tener ese plan B para poder asumir actividades que podría ejecutarlas dentro de mi proyecto pese a no estar planificadas originalmente. Eu gostaria de complementar novamente. Se vocês lerem um pouco sobre o sistema Toyota de produção, vocês vão ver que a base de todo o sistema é estabilizar a produção, tá? E isso significa reduzir a variabilidade e reduzir as incertezas no processo produtivo. Então, quando a gente fala em reduzir a variabilidade, a gente tem várias ferramentas, como o Roberto falou, a gente vai ver nos próximos webinars, que, a exemplo, é o sistema Less Planner, que pode ser aplicado também para a etapa de projeto, tá? E ele ajuda você a verificar os erros não, né? Vamos
vamos entender as interdependências dos projetos, dos projetistas, né, em relação à informação. E quando você planeja uma semana, por exemplo, você consegue aferir se você conseguiu concluir aquela atividade no prazo e, caso contrário, se você não conseguiu concluir, você consegue informar por quê e pesquisar as causas raiz, né, de não cumprimento de tarefas. E a partir desse momento, você tem um indicador, que é o PPC, é um indicador de quão bem você se planeja, né? Mas é o primeiro passo para você começar a estabilizar a sua produção, tá? Porque você começa a detectar, vamos dizer, algumas deficiências no seu projeto ou no seu sistema de planejamento, e você consegue melhorá-lo, né? Tomar ações corretivas. E assim você tem um efeito aprendizado e a sua produção vai começar a se estabilizar. Então, esse é o sistema Less Planner, que a gente vai falar dele nos próximos webinars. Sí. Complementando lo que dice Clarisa, y para los que no hablan portugués, un poco traducir y citar a Clarisa, en los próximos webinars vamos a hablar, sobre todo en el último, vamos a hablar de Last Planner, que justamente aborda este tema y separa lo que es incertidumbre de variabilidad, ¿ya? Porque es distinto y se trabaja distinto. Y tal como dice Clarisa, nosotros ahí podemos analizar las causas de no cumplimiento de las actividades, podemos analizar el PPC, que es el porcentaje de plan completado, podemos analizar el PCR, que es el porcentaje de cumplimiento de restricciones, y ahí nosotros podemos ir manejando esta variabilidad de los proyectos y controlando la incertidumbre para llevar el tema Lean. Last Planner es una herramienta que vamos a tratar, que está creada específicamente para la construcción. Y esa es la gracia, que es una herramienta Lean que se creó para la construcción, que la desarrolló Glenn Ballard, y que aborda esos temas. Pero lo vamos a tratar específicamente en el último webinar del 7. Sí, voy a complementar ahí un poco lo que dice Luis. Justamente, y creo que lo dijo Clarisa, si es que entendí bien, si bien Last Planner la mayor cantidad de las veces se ha aplicado en la ejecución de proyectos de construcción, hoy en día existen muchas experiencias evaluando o aplicando Last Planner en la etapa de proyecto o la etapa de ingeniería, en las etapas tempranas de los trabajos. Por lo tanto, también vamos a hablar, quizás no de Last Planner específicamente la próxima semana, sino que vamos a hablar de planificación colaborativa y cómo a través de un sistema gradual de planificación y colaborativo podemos mejorar la gestión en el diseño de los proyectos. Así que también va a ser algo que vamos a involucrar. Me gustaría tomar la primera pregunta, la que tiene más me gusta, tiene 7 me gusta arriba, así que no nos podemos hacer los locos con respecto a eso. Y habla de cuál es la visión de Lean en una organización certificada ISO que utiliza procedimientos para la gestión de sus procesos corporativos. Yo, personalmente, no sé si mis compañeros, no representamos a ninguna institución alineada a Lean, simplemente la investigamos, y no tenemos una voz oficial de qué opinamos acerca de la certificación ISO. Sin embargo, voy a agregar un elemento común tanto de Lean, BIM e incluso también ISO, que tiene que ver con la gestión de la información. Lean y BIM, como habló muy bien Roberto y Cristina, es fundamental la información de los proyectos, el monitoreo, el seguimiento y la toma de decisiones que uno puede hacer con la información que se va creando dentro del proyecto y con la que vamos manejando de proyectos previos. Por lo tanto, es fundamental. Y creo que eso no se contrapone y no va en contra de lo que también propone ISO, ¿ya? Que tiene que ver que un elemento muy importante es la gestión de la información y la gestión de la documentación de los proyectos, e inclusive hay un elemento que, si bien no es lo mismo, es muy parecido, pero si nos acercamos a la ISO 9001 de gestión de calidad en específico, es parte del corazón de la ISO 9001, la mejora continua.
la mejora continua y el ciclo de Deming, conocido como PDCA, que también comentaron mis compañeros. Y por otro lado, en Lean está Kaizen, ¿ya? Que también habla de la búsqueda de la perfección de forma sistemática y continua. Por lo tanto, hay otro elemento común en donde se alinean tanto Lean, BIM y ISO, ¿por qué no? ¿Ya? Así que yo creo que no son elementos totalmente complementarios. Inclusive podemos compartir también un trabajo que hicimos con Luis y con Jonathan Martínez, que es un estudiante de doctorado colombiano que está en Chile, en donde propusimos la implementación de Lean a través de una certificación ISO, ¿ya? Justamente para empresas constructoras que conocen mucho más ISO. Es más normal en Latinoamérica que las empresas se certifiquen en ISO 9001, por lo tanto nosotros tomamos esos elementos, tomamos la ayuda, digamos la infraestructura de ISO para ocupar ese canal para implementar Lean. ¿Ya? Es un trabajo que presentamos en un congreso hace un par de años con Luis Salazar y Jonathan Martínez. Así que me hice cargo de la pregunta de ISO. No sé si quieren complementar algo más, compañeros. Eu gostaria. Por favor, Clarissa. Agora um pouco de português. Então, normalmente as certificações ISO que são utilizadas nas empresas construtoras, né, estão todas relacionadas com qualidade, e da mesma forma que o Lean preza pela qualidade, ele incorpora também os itens da ISO que você tem que aferir. Então, existem vários exemplos de integração de ISO com Last Planner. Alguns exemplos podem até ser, pode procurar no site do IGLC, né, .net. Vocês podem ver que existem outros PPCs que você pode aferir, como o PPC-Q, né, que se refere à qualidade. Então, quando você conclui uma atividade, você vai aferir os itens da ISO que estão referentes àquela atividade que foi concluída. Então, uma coisa também não exclui a outra. A qualidade é sempre integrada. E a segurança também deveria ser integrada, né? E o Lean abre portas a ambos, assim. E o meio ambiente também. Isso. Obrigada. Creo que tanto Roberto como Clarissa respondieron a la pregunta. Me gustaría coger una pregunta que hay en el chat aquí, que fue realizada por alguien de la Universidad Federal de Paraná, en Brasil. Y la pregunta dice así. Oi? É a professora Maria do Carmo. Ai, que legal que ela está aqui. Oi, Maria do Carmo. Então, fala assim a pergunta. O grande problema da implementação do Lean e do entendimento, implantação do processo BIM é o fruto da carência de programas de formação em nível básico na graduação, enquanto os dois temas foram reserva do mercado da pós-graduação e dos consultores. Diante dessa informação, chega a afirmação que acontece nos outros, pergunta ela, o que acontece nos outros países diferentes ao Brasil. Entonces, la pregunta que la profesora está haciendo, que el principal problema para implantar el proceso BIM se refiere a que casi está solamente direccionado a alumnos en posgrado, de manera que el BIM aún no está siendo introducido en los cursos de pregrado. Y pregunta, ¿pasa esto de manera igual a como pasa en Brasil? Pues ella afirma que en Brasil casi solo es visto en cursos de posgraduación. Entonces la pregunta es para los profesores que no son de Brasil. ¿Esto pasa de manera igual? ¿El BIM se ve solo en los cursos de posgrado? ¿O más centrado en los cursos de posgrado y en los consultores? Bueno, voy a tomar yo primero la palabra. Voy a darle mi experiencia y mi opinión con respecto a lo que pasa en Chile, que es la situación que yo conozco. En Chile, según Plan BIM, que es digamos, el representante público que busca y promueve la implementación de BIM en Chile, el 90% de las instituciones de educación superior están formando a sus estudiantes
en BIM, en pregrado, como le llaman ustedes, en la pregraduación o a nivel básico de graduación. No, por lo tanto, existe un alto interés de las universidades y de las instituciones de educación superior de implementar BIM en sus programas de estudio. Sin embargo, mi opinión es que aún no está siendo integrado dentro de los planes de estudio de forma transversal, como creo yo que se debería hacer. Es decir, existen cursos en donde se tocan las temáticas de BIM, incluso se pueden llamar BIM en específico. Yo hago uno que se llama Diseño en Construcción Virtual, que toca temáticas de BIM, no es completamente, pero es un curso aislado de otros. En mi opinión, la búsqueda, el cambio real de las universidades debería ser un cambio más transversal, en donde en varios cursos, en varias asignaturas de la graduación, se deberían tomar temáticas de BIM en sus distintos aspectos, ¿ya? Más como algo integrado que como un curso en particular. Esa es mi opinión. En la posgraduación y los consultores también, o sea, hay muchos programas de posgraduación también, pero el pregrado nos estamos haciendo cargo, pero todavía, digamos, no con la fuerza y la integración que corresponde. Clarissa, você gostaria de falar alguma coisa de como acontece o ensino do BIM no Brasil? Bom, então, eu posso falar da perspectiva da Federal de São Carlos, né? Eu tô ministrando algumas aulas lá, tanto na graduação quanto na pós, e a gente está colocando BIM, está colocando Lean, e a professora Sheila, ela sempre deu as disciplinas de construção enxuta, de planejamento e controle da produção, e sempre falou sobre a gestão Lean, né, a construção enxuta. Mas o que eu vou falar, realmente, aqui fica a cargo da pós-graduação, introduzir esses assuntos para os alunos, pelo menos a parte mais forte, né? Mas eu vejo a mesma coisa no exterior, na Inglaterra, quando eu fiz doutorado lá e eu dei aula para o mestrado. E aí sim, no mestrado, os alunos também viam construção enxuta. E como o Rodrigo falou, não tem integração entre o BIM e o Lean no ensino de graduação, mesmo no exterior. Isso fica muito a cargo de uma iniciativa de algum professor, e é difícil você ver as duas filosofias integradas. Agora, o BIM na graduação lá é muito mais comum do que aqui no Brasil. Pelo menos no ensino do software, tá? Obrigada, Clarissa. Podría acotar algo adicional, que si bien esta necesidad de BIM surge de la academia, algo que se quizás promocionó e impulsó Chile a través del programa Construye 2030, que implica modernizar la construcción. Quizás también desde la parte pública incentivó la solicitud de requerimientos de proyectos BIM dentro de las postulaciones y licitaciones a proyectos públicos, lo que claramente crea la necesidad a un corto plazo con postulaciones o especializaciones particulares, pero que entrega esta capacidad para poder requerir profesionales que sean formados con competencias adecuadas a la industria local. Y esto debería ser replicado, obviamente, no solo a nivel privado, estatal, educación, sino privado, estatal, gubernamental, que es lo que está pasando en particular aquí en Chile y que beneficia esta necesidad de cuestionar por qué BIM debe ser integrado en los procesos educativos. Sí, complementar ahí, no sé si Clarissa o Cristina conocen otros países, quizás nos pueden dar su opinión, pero de mis estudios por lo menos, ha sido el sistema público el que ha liderado bastante la implementación, sobre todo de BIM, en los proyectos públicos que el Estado pone dinero.
y entiendo que en varios países ha sido también el sistema público el que ha empezado a implementar, a querer implementar BIM en sus proyectos. Sin embargo, en mi opinión, todavía en Lean están muy bajos en implementación, y eso se debe debido a muchas restricciones contractuales que tienen los gobiernos, que no permiten sistemas de proyectos más integrados. Cristina o Clarisa. Sí, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. De manera general, con mi experiencia en España, el BIM no es visto en los cursos de pregrado, y es visto, si alguna vez es visto o está siendo empezado a ser visto, es visto de manera aislada por algún profesor, de manera, con una iniciativa propia, y los cursos, y la idea de la filosofía Lean, yo no la vi en mi curso de pregrado, y creo que probablemente no se vea en casi ningún curso, solo de nuevo algún profesor con iniciativa individual, y generalmente se queda aislado a los cursos de posgrado. Y creo que es lo que ha dicho Rodrigo, que si se está siendo introducido el BIM en las empresas de construcción en España, y la filosofía Lean en parte son por las empresas de consultoría que quieren empezar a han visto el potencial de utilizar esta filosofía y esta metodología, y están empezando a implantar en empresas de construcción, y también porque empresas públicas, el gobierno, ¿no?, ha incentivado el uso del BIM en obras de contratación pública. Pero de manera general creo que pasa muy similar a como pasa aquí en Latinoamérica. Bueno, eu creio que... Eu tive... Sim. Ok. Não, Não, eu só Clarissa. queria comentar que eu me lembrei de uma coisa. Eu fiz... eu sou arquiteta, né? Então eu fiz um ano de graduação na França. E o que eu notei lá é que a grande maioria dos alunos, em 2007, já utilizavam, já faziam projetos em BIM. E tanto é que eu consegui estágio na época porque eu sabia AutoCAD. E ninguém sabia mais AutoCAD. E era o contrário do Brasil. E quando eu voltei, eu comecei a aplicar para o meu TCC, para o meu trabalho de conclusão de curso. Mas naquela época, 2007, os alunos franceses já usavam software BIM, mas não o processo BIM, tá? Eles sabiam manipular a ferramenta. Aí tudo bem, mas o processo de gestão da informação dos stakeholders continuava tradicional como CAD. Eso. Estoy de acuerdo con Clarisa. Nosotros en la graduación también utilizamos algún software que era BIM, pero ni tan siquiera lo presentaban como BIM en aquella época, pero realmente lo estábamos utilizando. No nos enseñaban que había un proceso colaborativo detrás de esa herramienta. Entonces, en algunas asignaturas como estructuras metálicas o estructuras de hormigón, sí que se utilizan software, pero como Clarisa dijo, de manera aislada y no como el proceso entero del proyecto de construcción. Sí, y justamente se alinea con lo que dice Andrews Eraso en el chat, que en Perú hay un plan BIM, pero están poniendo un foco mucho más en la construcción y no en todo el proceso, no en todo el ciclo de vida del proyecto, como mencionó en una imagen Cristina, desde el diseño hasta la operación y mantención de la infraestructura. Por otro lado, estoy leyendo algunas cosas. César Muñoz habla de que quizás Lean y BIM sí se deberían aplicar en la posgraduación, al posgrado, ya que las personas que estudiarían los temas ya tendrían alguna experiencia profesional, lo que sería bueno. Ahí hay un tema bastante polémico, yo creo, porque en Latinoamérica todavía tenemos muchas carreras de graduación todavía muy largas, en comparación con Europa, en donde las carreras de graduación son de 4 años y la posgraduación son 1 o 2 años más. Tiene esa lógica, un poquito de ir a la empresa y después volver a especializarse. Todavía en Sudamérica tenemos 5, 6 años de solamente graduación. En Chile, por lo menos,
bueno, ahora estamos bajando los 6 años de ingeniería a 5 o 5,5, pero siguen siendo carreras muy largas en comparación con Europa, sobre todo, y con Estados Unidos también. Y bien, bueno, vamos a seguir. Hay varias preguntas también en el chat, pero hay varias preguntas. Yo por lo menos creo que vamos a tomarlas y vamos a ocupar las siguientes presentaciones, que Roberto nos va a presentar las fechas ahora, de cuándo es, y vamos a ocupar esas mismas preguntas para ir respondiéndolas también en las siguientes presentaciones, pero la idea no es alargarse tanto tampoco. Así que, sí. Roberto, te... Gracias. Les agradecemos a todos por la participación y les comento las siguientes fechas de esta temporada 1 de Algo Más que Lean y BIM, y para el 29 de junio tenemos la sesión de aplicaciones de estas dos herramientas o filosofías en el diseño, y para el 4 de julio tenemos esta misma aplicación para los procesos de construcción. Ya nos había dado un poco de idea Luis, por ejemplo, que se tratara un poco de las planas. Me gustaría que Cristina lo pueda también decir en portugués. Então, o que o professor Roberto falou, ele apresentou as datas dos próximos webinars, que serão nas próximas terça-feira dia 29 e terça-feira dia 4 de julho, sempre nesse horário das 6 horas, e a gente vai falar de coisas que já foram meio que introduzidas hoje, né? A gente vai falar sobre as aplicações nas etapas de desenho e as aplicações na etapa de construção. A gente vai falar do sistema Las Planes, que um pouquinho já foi falado e discutido hoje, mas vamos falar em profundidade nos próximos webinars. O Roberto também agradeceu a presença de todos vocês até agora e acho que foi isso, brevemente, o que ele falou. Gracias. Me quedo con un último detalle y si me permiten siempre, como esta es nuestra primera serie de webinars, quisiera pedirles a todos si nos pueden ayudar respondiendo una última pregunta para siempre tener la mejora continua. Quisiéramos preguntar a las personas que nos han acompañado hasta este momento, usen nuevamente la herramienta que habíamos aplicado desde un inicio, slido.com, con el hashtag LeanBIM. Y si pueden ingresar sus datos, recuerden también que con esa información nosotros vamos a poder entregarles un certificado y nos pudieran responder qué hicimos bien en el webinar de hoy. Si también podrías decirlo igual. Sí, antes de nada, yo quería decir en español y en portugués que las fechas están mal colocadas. Las fechas son los martes, hoy es martes 23, entonces serán martes 30 y martes 7. De novo, okay. As datas estão erradas. Vai ser terça-feira, dia 30, e terça-feira, dia 7 de julho. Desculpem, mas a gente vai passar as informações certas. Roberto também perguntou que vocês, por favor, escrevam aqui as coisas que fizemos bem, as coisas que fizemos não tão bem e que a gente precisa melhorar. Eu acho que a gente sabe que a gente teve um problema por causa da tradução, foi uma coisa que foi novo para a gente e teve algumas dificuldades, a gente vai melhorar, mas por favor nos deem as sugestões porque a gente está aberto a todas as perguntas e sugerências. E obrigada pela participação, gente. Sí. Dejo la información correcta. Ahí sí. No, pero 7, el último. 7 de julio. 7 de julio. Ya, ok. Bueno. Yo aprovecho también de mencionar algo. Sí. Varias cosas que preguntaron justamente en el chat. Primero, no es necesario que se vuelvan a inscribir, ya por estar inscritos nosotros les enviaremos el link y el calendario de los 3 eventos, por lo tanto no es necesario que se vuelvan a inscribir. Por otro lado, preguntan temas de certificado. El certificado se hará siempre y cuando ustedes se hayan inscrito en slido.com y al final de los 3, ¿ya? Por lo tanto, hay que participar en los 3 webinars para recibir el certificado. El link, todo eso será lo mismo y el código, bueno, todo eso el código lo envío por chat ahora. Así que Cristina, no sé si puede repetir lo que dije yo o algo parecido.
Você me pegou por surpresa. Não, o que o Rodrigo estava falando, ele corrigiu as datas, né? De novo. Ele... Não sei o que você... Ele falou que a gente vai responder algumas perguntas que ainda apareceram aqui no chat e que, por favor, responda o questionário sobre o que a gente precisa melhorar. E que os links, né, que a gente vai... Ah, ele falou também que... Sobre os links, aquelas pessoas que já se inscreveram no seminário de hoje, não precisam se inscrever de novo para os próximos webinars, e os links vão ser enviados por e-mail, como a gente fez até agora, e acho que é isso. Para responder no Slido, hashtag LinkedIn, os links para os próximos eventos vão ser enviados por e-mail, e quem já se inscreveu não precisa se inscrever novamente. Acho que foi isso. Perfecto, entonces cerramos, ¿no? Sí, Muchas gracias a todos. a las preguntas. Vamos a ir Gracias a todos. respondiendo más preguntas en los mismos chats y lo vamos a comentar en los siguientes eventos. Así que esté muy bien. Clarisa, si quieres despedir de... Sim, nós vamos encerrar agora. A gente vai, no próximo webinar, a gente vai responder as perguntas. É isso, né? Sim. Bueno, muy E, bom, a gente se vê na próxima terça-feira, dia 30. Tá nos bom. vemos el 30. Que esté muy bien. Adeus. Gracias. Nos Gracias. vemos en una semana. Obrigada, gente. Tchau. Chao.